Vamos abrir a Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 3. Livro de Gênesis, capítulo 3, vamos retomar aqui a nossa série de mensagens aqui no livro de Gênesis. Gênesis capítulo 3, versículos de 1 a 7. Nós vamos continuar. Há 3 domingos atrás nós começamos a ver esta passagem e vamos voltar a ela agora à noite. Livro de Gênesis capítulo 3, a partir do versículo 1 até o versículo 7, a palavra do Senhor nos diz assim: Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Nós começamos a ver esta passagem e refletimos aqui sobre o contraste entre o mundo em que nós vivemos aqui, na nossa época, o mundo que nós conhecemos, e o mundo que foi criado por Deus e dado a Adão e Eva. O mundo descrito nos 2 primeiros capítulos de Gênesis, um mundo perfeito. E nós vimos que os últimos 2 versículos, do capítulo 1 e do capítulo 2, eles expressam com clareza a perfeição daquele mundo. No capítulo 1, versículo 31, nos diz que Deus viu tudo o que ele havia feito, e eis que era muito bom. Não havia qualquer imperfeição naquilo que Deus fez. Ele mesmo disse que era muito bom. E Gênesis capítulo 2, versículo 25 nos diz: Ora, um e outro, o homem e sua mulher estavam nus e não se envergonhavam. Então a visão de Deus mostra que o mundo era perfeito, viu Deus tudo o que havia feito e eis que era muito bom. E o caráter do primeiro casal demonstra que tudo era puro, tão perfeito, que a nossa mente tem até dificuldade de alcançar o fato deles estarem nus e não se envergonharem. Então nós contrastamos isso tudo com o mundo em que nós vivemos. Nós fomos lembrados de que nós vivemos num mundo caótico, nós vivemos num mundo que está se dirigindo para a completa destruição. A palavra de Deus nos diz que esse mundo está entesourado e guardado para uma destruição final. É o que Pedro nos diz na sua 2ª carta, no capítulo 3, versículo 7. Ora, os céus que agora existem, a terra, pela mesma palavra têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo, para a destruição dos ímpios, dos homens ímpios, nos diz a palavra de Deus. Então, por conta disso, nós sabemos, irmãos, que nada aqui está melhorando, nada aqui está evoluindo, tudo está numa completa desordem, numa completa ruína. É o que os cientistas chamam de a 2ª lei da termodinâmica: nada melhora, só se deteriora. Então o mundo, ele está arruinado, ele está caminhando para ser destruído, e isso definitivamente, de uma vez por todas. Então, entre o mundo perfeito que Deus criou e o mundo que nós conhecemos, esse mundo arruinado, tem a entrada do pecado. É o que nós temos no capítulo 3 de Gênesis. Então o capítulo 3 de Gênesis é um texto muito importante da Bíblia. Compreendê-lo é compreender o mundo em que nós vivemos e por que o mundo em que nós vivemos é assim. Então esse texto aqui, ele é de suma importância para nós que cremos no Senhor, que cremos na sua palavra.
E esse texto também, ele apresenta ao mesmo tempo que ele nos explica, que ele mostra para nós a razão de nós vivermos num mundo tão ruim, tão maldoso, tão injusto. Ele também nos oferece a esperança. Ele oferece a esperança para todos aqueles que se arrependem e creem no Senhor Jesus Cristo. É um texto de esperança também. Porque nós vivemos, irmãos, como se fosse nos dias de Noé. Noé, ele sabia pela palavra de Deus que o mundo que ele vivia era um mundo mau. Deus havia dito que a maldade do homem se havia multiplicado sobre a face da terra e que eram continuamente más todas as intenções do coração do homem. E Deus então resolveu destruir aquele mundo e disse para Noé que ia destruir aquele mundo por meio das águas do dilúvio. Então Noé sabia, ele tinha isso, o Senhor tinha dito para ele, e ele vivia essa expectativa de que o mundo em que ele estava seria um mundo destruído no futuro por Deus. E Deus disse para ele que a maldade do homem tinha chegado nesse limite ao ponto de Deus não suportar mais e ter que tomar uma atitude. Mas Deus, por sua misericórdia, ordenou a Moisés que ele construísse uma arca. E que nela ele seria abrigado, bem como a sua esposa, seus 3 filhos, suas 3 noras, e os animais que Deus mesmo conduziria para dentro da arca. O capítulo 6 de Gênesis, versículo 22, nos mostra o caráter de Noé. O texto nos diz que Noé fez tudo conforme Deus ordenou. Noé obedeceu, consoante a tudo o que Deus lhe ordenou. Noé era um homem obediente a Deus. Então ele construiu a arca. Isso levou 100 anos, eram os anos de tolerância de Deus, era uma mensagem vívida sendo pregada àquela geração, para o mundo naquela época, mas ninguém deu ouvidos a Noé. Apenas ele e seus familiares deram ouvidos à palavra de Deus. E nós sabemos então que todo aquele mundo foi destruído por Deus por meio das águas do dilúvio. E assim como foram os dias de Noé, assim também são os nossos dias. A nossa mensagem para este mundo é: arrependa-se e entre na arca. A nossa arca é Jesus. Aliás, o próprio apóstolo Pedro também diz na sua carta, ele compara a arca com Jesus. Assim como a arca foi a salvação de Noé, Jesus é a nossa salvação. Assim como a arca livrou Noé das águas do dilúvio, Jesus vai nos livrar do fogo da destruição eterna que vai abater-se sobre esse mundo aqui. A nossa arca é o nosso Salvador. E todo aquele que rejeitar esta mensagem, todo aquele que rejeitar o Senhor Jesus Cristo, perecerá eternamente. Essa é a nossa mensagem para o mundo. Essa é aquilo que a igreja tem a dizer para este mundo. Há esperança em Cristo Jesus. Há esperança em Cristo Jesus como Salvador. Mas nós sabemos que este mundo aqui, ele está todo afetado pelo pecado. O pecado entrou e todos se tornaram pecadores e carecem da glória de Deus. É por isso que nós contemplamos, irmãos, então ao nosso redor, como nós fomos lembrados, tanta maldade, tanta injustiça, tantas mentiras, enganos, tanta corrupção, desobediência aos pais, falta de afeição natural, violências, miséria, tantas enfermidades, tudo isso é o efeito do pecado. As lutas nos relacionamentos, irmãos, basta nós nos aproximarmos uns dos outros, nós vemos as dificuldades de relacionamento, as diferenças que aparecem, os conflitos, os desejos que conflitam. Nós sabemos que isso aqui não está bom. Não é ser pessimista, como foi dito, é sermos realistas. É encararmos as coisas como de fato elas são. E por que é assim? O que aconteceu para que isso tudo se tornasse assim? O homem desobedeceu o seu Criador. Ele virou as costas para Deus. Virou as costas para o amor de Deus. Deus havia dito para ele que se ele desobedecesse, ele morreria. Toda a perfeição seria desfeita. E foi o que aconteceu. A desobediência do homem trouxe a morte para este mundo aqui. E a morte é vista por toda parte. Tudo, na verdade, está sob os efeitos da morte. Mas o nosso Deus, na sua infinita misericórdia, irmãos,
Ele não deixou o mundo entregue a esse estado. Por isso também a Bíblia vai nos dizer que Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É por isso que Jesus veio ao mundo. Ele veio ao mundo, veio para morrer, foi morto por causa dos nossos pecados, mas ressuscitou e venceu a morte, como nós lemos aqui em 1 Coríntios capítulo 15. Tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? A morte foi vencida pelo Senhor Jesus Cristo. Ela é derrotada. E todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo vence a morte. Pela obra do Senhor Jesus Cristo. E por que foi necessário, irmãos, também, que o Senhor Jesus fosse enviado ao mundo como Salvador? Porque Deus teve que enviar o seu próprio Filho para morrer na cruz? Porque os nossos primeiros pais desobedeceram a Deus. Eles não confiaram na bondade de Deus, eles não creram na palavra de Deus, eles quiseram ser independentes de Deus, então tudo foi afetado pelo pecado. A morte veio e passou a todos os homens, porque todos os homens pecaram à semelhança dos nossos primeiros pais. Então Gênesis capítulo 3, ele nos apresenta o porquê de vivermos num mundo tão mau, o porquê de vivermos num mundo tão injusto. Nos mostra que foi a desobediência a Deus que lançou todo o mundo nessa completa ruína na qual ele se encontra. E é o que nós vemos aqui, a razão disso, a causa disso, o porquê isso aconteceu. Então Gênesis capítulo 3, versículos de 1 a 7 nos mostra que a primeira desobediência a Deus lançou toda a humanidade em completa ruína. A primeira desobediência a Deus lançou toda a humanidade em completa ruína. E por que razões aconteceu essa desobediência? Nós vimos, há 3 domingos atrás, a primeira razão, que foi a tentação de Satanás. Satanás, usando a serpente, falou com a mulher. Ele começou a lançar dúvidas no coração dela sobre a bondade de Deus. Ele começou a provocar nela a falta de contentamento. Deus havia dito que de toda a árvore do jardim eles poderiam comer livremente, com exceção da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas Satanás sutilmente fez isso parecer o contrário. Ele fez uma pergunta, nessa pergunta ele fez uma afirmação, afirmando que não havia nenhuma bondade nesse mandamento de Deus. Ele fez a colocação como se de nada adiantaria comer de toda a árvore do jardim, se não pudessem comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Não poder comer da árvore do conhecimento do bem e do mal é como se não pudesse comer de nenhuma árvore. De que adianta comer de toda a árvore se nenhuma delas pode dar o conhecimento do bem e do mal? Então ele começa a lançar dúvidas no coração dela sobre a bondade de Deus. Sutilmente ele começou a dizer que eles não precisavam de Deus, que eles não precisavam obedecer a Deus. Ele começou a dizer que o problema é que Deus não queria compartilhar com eles o que ele, Deus, tinha, o conhecimento. Deus havia reservado o conhecimento do bem e do mal só para ele, e nisso havia maldade. Deus não queria compartilhar isso com eles. Deus estava sendo egoísta, essa era a ideia, e segurando o melhor para ele. E Eva caiu na tentação. Ela cedeu aos argumentos de Satanás. Ela começou a fraquejar. Ela perdeu a convicção. Ela começou a responder à serpente em tom de concordância com a serpente, concordando com Satanás. Suas respostas não foram firmes. Pelo contrário, elas revelaram o desejo do seu coração, como o seu coração já estava sendo contaminado. Ela perdeu então a confiança em Deus, e Satanás foi bem sucedido. Ele conseguiu atraí-la para o pecado. Ela tinha todas as condições de resistir, mas preferiu dar ouvidos a Satanás. Era livre para escolher, mas escolheu ser independente de Deus. Ela foi enganada e caiu em transgressão, como nos diz 1 Timóteo capítulo 2, versículo 8. Ela foi enganada e caiu em transgressão. Então a desobediência teve como sua primeira razão a tentação de Satanás. Foi o que nós vimos há 3 domingos atrás. Agora eu quero apresentar para os irmãos outras razões que o texto nos dá. A segunda razão, irmãos, pela qual essa desobediência aconteceu, é a própria mentira de Satanás. É o que nós vemos nos versículos 4 e 5.
Se a primeira razão foi a tentação dele, foi a sua sagacidade, a sua astúcia para levar Eva a pecar, nos versículos 4 e 5 ele mente deliberadamente. Ele havia provocado ela à falta de contentamento, mas agora ele usa também de uma mentira direta. Diante da resposta fraca de Eva, ele vai dar o seu golpe final. Ele afirma que eles não morreriam, no versículo 4. Então disse a serpente à mulher: é certo que não morrereis. Ele estava dizendo que Deus mentiu. A essa altura aqui, irmãos, Eva já estava tomada pelo desejo do pecado. Ela não teve qualquer reação de defesa para com Deus. Ela não teve nenhuma reação de defender o caráter de Deus. Deus havia dito que eles morreriam. Ela mesma havia afirmado isso na sua resposta para Satanás, no versículo 3, de que eles morreriam. Mas Satanás afirma que isso não era verdade, eles não morreriam. Então, em outras palavras, ele estava dizendo: Deus mentiu para você. Não é verdade que você vai morrer. Não é verdade que vocês vão morrer. Deus mentiu para você. Mas ela, irmãos, já havia caído de tal forma que ela não pôde repreender esta acusação contra o caráter de Deus. Ela não fez qualquer menção de defender a Deus. Como, irmãos, ela pôde ouvir tal ataque a Deus e não fazer nada? Como é que ela ouve isso a respeito de Deus e não faz nada? Como ela pôde ficar diante de uma acusação tão negativa contra Deus, sem oferecer qualquer resistência, sem oferecer qualquer repreensão? Por que ela não fez nenhuma menção de defesa ao caráter santo de Deus? Porque ela ouve Satanás acusando Deus de mentiroso e não faz nada. A resposta, irmãos, é que a essa altura, ela já havia passado para o lado de Satanás. A essa altura ela já havia sido dominada de tal forma que ela estava do lado dele. É uma dura realidade, irmãos. É uma dura realidade essa. Dizer que ela já estava do lado dele, mas é como se ela já houvesse se tornado filha dele, filha de Satanás. Jesus vai dizer em João capítulo 8, versículo 44 aos líderes judeus: vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes aos desejos. Nesse momento aqui, Eva já havia deixado de fazer a vontade de Deus, e agora ela estava fazendo a vontade de Satanás. A essa altura ela já mudou de lado. A essa altura ela já havia acreditado que Satanás estava falando a verdade, que era verdade o que ele estava dizendo. A essa altura ela já estava tratando Deus como se ele de fato tivesse mentido para ela. Ela acreditou no que Satanás estava dizendo: eles não morreriam. Ela dá ouvidos a isso. Satanás, porém, estava mentindo, porque o seu caráter é de mentira. Também em João capítulo 8, versículo 44, o Senhor Jesus nos diz que ele jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade nenhuma. Quando ele profere uma mentira, fala do que lhe é próprio, porque ele é mentiroso e pai da mentira. Então ela acreditou em Satanás, ela acreditou que não haveria consequências. Irmãos, é o que sempre o pecado faz. O pecado leva a pessoa a acreditar que não haverá consequências. Ele leva a pessoa a pensar que ela poderá escapar ilesa, que nada vai acontecer. O desejo pelo prazer faz a pessoa ignorar as consequências do pecado. Não é isso que nós vemos, não é isso que nós muitas vezes vemos, inclusive nas nossas próprias vidas. O quanto nós vemos, irmãos, pessoas irem em direção ao pecado, acreditando que não vai acontecer nada de mal, mesmo depois de serem claramente advertidas. Quantas vezes nós aconselhamos pessoas, quantas vezes nós advertimos pessoas: não vá nessa direção, não vá, você está indo em direção ao pecado, haverá consequências para você, mas ela está tomada de tal forma pela mentira e o engano do pecado, que ela acha que nada vai acontecer, não haverá consequências, você não vai morrer. Ela acredita nessa mentira. Então o desejo pelo prazer do pecado faz a pessoa ignorar totalmente as advertências misericordiosas de Deus. Ela ignora as advertências do Senhor.
E então as pessoas vão, se arriscam, caem no pecado e depois sofrem todos os males dele, todas as consequências dele. Foi o que aconteceu com Eva. Ela não ofereceu nenhuma resistência ao ataque que Satanás estava fazendo contra o caráter de Deus. Ela já estava tomada de tal forma pelo desejo de comer aquele fruto, que ela acreditou na mentira de Satanás. Agora, irmãos, o interessante aqui, você vai notar isso, é que Satanás, ele mente, mas ele mente usando uma verdade. Ele conta aqui uma meia-verdade, e faz, obviamente, essa meia-verdade ser uma mentira toda. Porque ele disse que, na sua palavra ali para Eva, na sua argumentação com Eva, ele disse que Deus não queria que eles se tornassem como ele. Ele acusou Deus de egoísmo. Ele acusou Deus de não querer compartilhar com eles o conhecimento. Ele disse que eles não morreriam. Como se ele estivesse dizendo, Deus apenas disse porque Ele não quer que vocês se tornem como Ele. Ele não quer que seus olhos se abram. Ele não quer que vocês se tornem conhecedores do bem e do mal. E aqui ele diz uma verdade. É o seu jeito de enganar. É o seu jeito de seduzir. É a sua estratégia, é a sua astúcia. São os seus desígnios de fazer a mentira parecer verdade. Então ele conta uma verdade, põe essa verdade ao lado da mentira, para que a mentira pareça verdade. Ele disse que eles se tornariam como Deus, conhecedores do bem e do mal. E isso era verdade. Veja o que o próprio Deus diz no versículo 22 do capítulo 3. Depois que eles comem do fruto. Veja o que Deus diz. Então disse o Senhor Deus, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Então era verdade o que ele disse. De fato, eles se tornam como Deus, conhecedores do bem e do mal. Então Satanás, ele disse uma mentira e colocou essa mentira ao lado da verdade. Ele disse, vocês não vão morrer. Isso era mentira. Mas ele disse, vocês vão se tornar como Deus, conhecedores do bem e do mal. Isso era verdade. A mentira do lado da verdade, para que a mentira pareça verdade. É assim que ele engana e destrói. Ele sempre coloca verdades ao lado de mentiras, para que as mentiras pareçam verdade. Ele induz as pessoas a acreditarem que elas terão coisas boas, sem Deus, à parte de Deus. E meus irmãos, realmente as pessoas conseguem coisas. Elas alcançam muitos desejos. As pessoas seguem os caminhos do mundo, seguem as mentiras de Satanás e conseguem aquilo que elas querem. Elas são atendidas nos desejos de seus corações. E por verem seus desejos sendo alcançados, elas pensam que estão bem. É o engano de Satanás. Elas pensam que estão prosperando. Elas não conseguem enxergar o mal. E elas pensam, inclusive, que têm a aprovação de Deus. Muitas vezes, crentes são enganados por Satanás. E conseguem aquilo que os seus corações desejam e pensam que com isso estão sendo aprovados por Deus. Eles não creem que Deus está desaprovando o seu procedimento. As pessoas conseguem coisas, irmãos, seguindo as ideias de Satanás. Seguindo as ideias do mundo. É o que inclusive Asaf, que era o músico de Israel, um dos músicos de Israel, autor do Salmo 73, nos diz. No Salmo 73 ele diz, quanto a mim, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Pois eu invejava os arrogantes, ao ver a prosperidade dos perversos. Perversos prosperam. Asaf, quando ele olhou para a sua própria vida, disse, eu tenho sido tão fiel a Deus, eu tenho me esforçado para andar no caminho de Deus, eu tenho guardado puro o meu coração, mas quando eu olho para os arrogantes, quando eu olho para os perversos, eu vejo a prosperidade deles, então eu começo a invejá-los, e é por isso que quase estava me desviando dos caminhos do Senhor, quase estavam me resvalando os pés. Eles são prósperos. E ele diz mais, para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio, ele diz, eles podem gozar de segurança e saúde. São ímpios, estão andando nos caminhos longe de Deus, estão andando nos caminhos do mundo, andando nos caminhos de Satanás, mas não há preocupações para eles, o seu corpo é saudável, eles têm segurança e saúde. E ele continua, ele diz, eles não partilham das canseiras dos mortais.
eles nem são afligidos como os outros homens. Ele diz: eis que estes são os ímpios, sempre tranquilos e aumentam suas riquezas. A prosperidade no mundo, irmãos, para enganar a pessoa, escravizá-la e mantê-la cada vez mais longe de Deus. Então, um homem ímpio pode gozar de paz e prazer nas mentiras do mundo, nas mentiras de Satanás. Ele diz: eles estão sempre tranquilos e aumentam suas riquezas. Mas ele caiu em si e foi para o santuário de Deus, e ali ele pensou no fim deles. Ele parou de olhar o tempo presente dos ímpios e ele pensou no fim dos ímpios. Ele diz: tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Eles vão ter um fim lamentável. No final eles serão condenados por Deus. Então, irmãos, de fato aqui Adão e Eva se tornaram como Deus, como Satanás havia dito, mas foi por meio da rebelião. Foi por meio da desobediência. Tudo o que é conseguido, irmãos, por meio da rebelião é pecado contra Deus. Se um emprego ele é conseguido por meios ilícitos, isso é pecado. Se um casamento é conseguido por meios fora dos padrões de Deus, é pecado. Se um diploma foi conseguido por meio de mentiras, então isso não foi conseguido por meio da bênção de Deus. Se um dinheiro está sendo conseguido por meio de negócios ilícitos, então ele é fruto da rebelião contra Deus e não da bênção de Deus. Não pense porque o dinheiro está vindo, Deus está aprovando. Muitas vezes é a mentira de Satanás. E a pessoa de fato está conseguindo o que o coração dela deseja, e isso está mantendo-a cada vez mais no engano, cada vez mais na mentira. Tudo que é conseguido fora dos padrões de Deus é pecado. Pode ter conseguido, pode ter alcançado, mas é pecado. Eles de fato se tornaram como Deus, conhecedores do bem e do mal, mas foi pelo caminho da rebelião, foi pelo caminho da desobediência, não pelo caminho do amor e dependência de Deus. Então, o fato de alguém estar conseguindo, irmãos, os desejos do seu coração não significa a aprovação de Deus. Adão e Eva realmente se tornaram conhecedores do bem e do mal. Realmente se tornaram nesse quesito como Deus. Mas não foi pelo caminho da obediência, não foi pelo caminho do amor, foi pelo caminho de Satanás. Satanás disse uma verdade, mas que era uma mentira inteira, uma meia verdade que era uma mentira inteira. Pastor Marcos Granconato fez uma boa reflexão sobre essa passagem. Ele disse que o conhecimento do bem e do mal, irmãos, é um conhecimento amplo do que é bom e do que é mal, é um conhecimento amplo do que é justo, do que é injusto. Conhecer o bem e o mal não é ruim. O ruim é conhecer o bem e o mal de forma injusta, longe dos caminhos de Deus. É ter o conhecimento seguindo o caminho da desobediência. É como um pai, irmãos. Um pai que quer que o seu filho saiba que o mundo é mau. Um pai que quer que saiba, que ele deseja que o seu filho saiba que o mundo é injusto, que o mundo é perigoso, que o mundo é nocivo. E ele quer que esse filho confie nas suas palavras. Ele quer que esse filho acredite no que ele está falando e que o filho tenha esse conhecimento de que o mundo é ruim, de que o mundo é perigoso, de que o mundo é destrutivo, o mundo é injusto porque está longe de Deus e vai atrair sobre si a ira de Deus. Esse pai quer que esse filho saiba através das suas palavras, através dos seus conselhos. Então ele diz: filho, não vá, não experimente, creia em mim, eu estou dizendo, é ruim. Na verdade é o que você vê no livro de Provérbios, né? Você lê no livro de Provérbios, os primeiros capítulos, o pai está dizendo para o filho: filho, se os homens maus querem seduzir-te, não o consintas. Se eles disserem, venha, vamos derramar sangue, não vá com eles. Então ele quer que esse filho creia no que ele está dizendo. Confie por meio da sua palavra, que ele aprenda a conhecer o bem e o mal por meio do relacionamento com o pai, num relacionamento de obediência ao pai, num relacionamento de amor para com o pai. Mas o que acontece muitas vezes com os filhos? Eles não ouvem o pai, e eles vão para o mundo. E eles vão aprender no mundo, da forma mais dura e difícil, que o mundo é mau,
que o mundo é injusto, que o mundo destrói, que o mundo afasta de Deus e que o mundo atrai a ira de Deus. Então ele aprende pelos meios errados, aprende pelo meio da desobediência e muitas vezes fica escravizado, que é o que aconteceu aqui. Aprenderam pelo caminho errado, foram escravizados pelo pecado. Então Deus, irmãos, certamente Ele queria que eles tivessem esse conhecimento, mas não através da desobediência e da independência. Nós podemos crer que Deus daria esse conhecimento a eles através do relacionamento de amor, na obediência a Ele, através da comunhão com Ele, da revelação dEle. Inclusive é o que Deus nos oferece hoje em Cristo Jesus. Por meio de Cristo Jesus, Deus não está nos dando o conhecimento. Colossenses capítulo 2, versículo 3, passagem que nós passamos por ela hoje de manhã, nos diz que em Cristo Jesus estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. O que é a sabedoria, irmãos? Não é reconhecer o mal para poder se desviar dele. Não é assim que Provérbios nos fala da sabedoria? O prudente vê o mal e se esconde, mas o insensato dá um passo adiante, o tolo dá um passo adiante e sofre a pena. A sabedoria faz com que nós enxerguemos o mal para que possamos nos desviar dele. E ele diz que o tesouro da sabedoria está oculto em Cristo Jesus. E está oculto em Cristo Jesus o conhecimento. O que é o conhecimento? Não é conhecer a Deus, desfrutar de comunhão com Ele, desfrutar da alegria da sua presença em nossas vidas. Isso não significa conhecer o bem e o mal. Isso é oferecido para nós em Cristo Jesus. Todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos em Cristo Jesus. Mas Satanás, ele leva o homem, irmãos, a pensar que ele pode alcançar as coisas à parte de Deus, sem Deus. Ele leva o homem a pensar que a prosperidade pode ser conseguida sem que Deus esteja presente. Ele engana, colocando a mentira ao lado da verdade. É por isso, irmãos, que os falsos ensinos, eles conseguem tantos adeptos. Por isso que os falsos ensinos, eles prosperam. Porque as pessoas ouvem os falsos pregadores dizendo coisas que são verdade. Eles dizem coisas que são verdade, porém ao lado de mentiras. E aí muitos crentes ingênuos não percebem. Há crentes que estão olhando lá para a TV, estão olhando para os canais no YouTube e ouvindo falsos mestres. Porque eles falam coisas que estão na Bíblia. Eles dizem, olha, ele fala coisa que está na Bíblia. Mas teve pessoa que falou para mim, pastor, eu vi fulano, prega igual você. Eu falei, meu Deus. As mesma coisa, pastor. É igual. Ingênuo, ele não percebe. Porque de fato eles falam coisas que estão na Bíblia. Mas junto com mentiras. Então os ingênuos acreditam, se eles falam uma verdade, então tudo o que ele está dizendo é verdade. Se ele falou uma verdade, então tudo o que está vindo dele é verdade. Mas essa é a estratégia de Satanás. É assim que ele seduz. A primeira desobediência, irmãos, ela foi estimulada pela mentira de Satanás. E ele continua usando a mesma estratégia até hoje. Até hoje. Ele mentiu. Ele seduziu e ele deliberadamente mentiu e conseguiu o seu intento. A terceira razão, irmãos, pela qual a primeira desobediência aconteceu, foi também o engano da mulher. A mulher foi enganada. O versículo 6 nos mostra a consumação do engano no seu coração e nas suas atitudes. Satanás, ele conseguiu o seu intento. Ele levou a mulher a não se contentar e esperar em Deus. Ele mentiu e a enganou com a sua astúcia. E é por isso que a Bíblia nos diz que ela foi enganada. O pecado da mulher foi diferente do pecado do homem. Os dois comeram o fruto, mas por motivos diferentes. Ela foi enganada e tomou a decisão de comer aquele fruto. Então o engano a levou a pensar que ela teria somente benefícios, só coisas boas. Ela foi enganada e pensou isso. Olha o que o texto nos diz. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, ela viu somente o que era positivo. Ela perdeu
totalmente a visão do perigo. Ela perdeu totalmente a visão daquilo que era nocivo naquela atitude dela. E é o que o pecado faz, o engano do pecado faz. A pessoa fica tão seduzida que ela não consegue enxergar. Quantas vezes, irmãos, dá vontade de abrir a cabeça da pessoa e dizer: você não está enxergando, você não está vendo para onde você está indo, em que fim isso vai dar, você não enxerga, você não percebe. Quantas vezes nós nos deparamos com situações assim, por causa do engano do pecado? A pessoa só vê aquilo que é positivo, ela só vê os benefícios, ela só vê o prazer, ela só vê uma suposta prosperidade. Foi o que ela viu que a árvore era agradável aos olhos, desejável para dar entendimento, ela viu que era agradável para o seu corpo, para a sua carne, boa para se comer. Foi o que ela viu. E então ela manifesta aqui, irmãos, a essência do pecado. Ela se tornou egoísta. Ela caiu nas 3 áreas que resumem o pecado. 1 João capítulo 2, versículo 16, nos diz que o pecado se define em 3 áreas: a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Ela viu que a árvore era boa para se comer. Isso é a concupiscência da carne. Irmãos, o Novo Testamento usa muito essa palavra concupiscência. A palavra concupiscência, ela é tradução de uma palavra grega que significa desejos profundos. Desejos que surgem no fundo do coração. São desejos fortes. Não é apenas uma vontadezinha, é um desejo profundo. E a Bíblia resume o pecado nessas 3 áreas, dizendo que ele se resume em concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. Pecado, irmãos, está ligado a desejos. Pecado é o que a carne deseja, é o que o coração deseja. Pecado não é sem querer, pecado vem dos desejos, é a vontade sendo satisfeita, a vontade profunda, o desejo profundo. Então ela viu que aquela árvore era boa para se comer. É a concupiscência da carne. Ela desejou gratificar o seu corpo com aquele fruto. Ela desejou agradar a si mesma. O pecado sempre busca, irmãos, gratificar o corpo. Ele nasceu assim neste mundo e assim ele se manifesta sempre. O desejo de gratificar o corpo. É o desejo de ter para o corpo aquilo que Deus desaprova. Olha, o interessante é que Jesus foi tentado nessa área também. Mateus capítulo 4. Nos versículos de 1 a 11, ele nos diz que Jesus foi levado ao deserto para ser tentado por Satanás, e ele jejuou durante 40 dias, depois dos quais ele teve fome. E Satanás o tentou, assim como tentou Eva. Satanás disse para ele: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Porém, Jesus, diferente de Eva, ele respondeu com firmeza. Ele disse: não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca de Deus, disso viverá o homem. Jesus não permitiu que Satanás lançasse dúvidas no seu coração sobre a bondade de Deus, porque o que ele estava fazendo é a mesma estratégia que ele usou com Eva. Ele estava dizendo assim: você não é o filho de Deus, então Deus é bom para você. Então manda que essas pedras se transformem em pães, isso será feito, porque você está com fome e você é filho dele, e ele quer o melhor para você. Mas Jesus respondeu com firmeza, usando a palavra de Deus. Ele disse: não só de pão viverá o homem. O que sai da boca do meu Pai é suficiente para mim, é o que Eva deveria ter dito. O que Deus disse para mim é suficiente para mim, eu não preciso comer esse fruto. O que Ele diz para mim é suficiente. Foi o que Jesus disse. Ele não permitiu que Satanás conseguisse o seu intento e lançasse dúvidas sobre a bondade de Deus para ele. Eva viu que a árvore era agradável aos olhos, então ela manifestou a concupiscência dos olhos. Irmãos, são os desejos do coração revelados por aquilo em que os olhos se fixam. É o desejo de possuir coisas, de ter coisas. É o desejo de ter. Isso aqui está no coração de todo mundo, irmãos. A gente quer ter as coisas. E interessante, às vezes os pais saem com os filhos, né? E o filho quer comprar alguma coisa. Não foi só lá em casa que aconteceu isso, eu sei. Ele quer comprar alguma coisa. Fala: não, vamos comprar. Mas compra alguma coisa. Ele quer comprar, ele quer ter alguma coisa.
E às vezes, irmãos, ele fala, compra uma água pelo menos. Nós ouvimos isso em casa. Porque ele quer ter alguma coisa, ele quer... Irmãos, e é interessante assim, o coração da gente... Como eu ouvi lá em Goiás uma vez com o sotaque de lá. Já viu o princípio bíblico sendo dito no sotaque? Eu fui pregar em Goiás uma vez e aí falando que a nossa natureza é horrível, a nossa natureza é terrível, o nosso coração é pecaminoso. Aí o irmão falou assim, pastor, nosso coração é custoso mesmo, né? Nosso coração é custoso, irmãos. E é interessante, né, que já teve situações assim, eu estava trocando de carro, aí eu entrava na loja de carro apenas para especular e ver como é que estava assim, eu chegava tudo quietinho assim, perguntava o valor do carro, mas quando eu decidia ir comprar mesmo, irmãos, eu percebia isso em mim, para vergonha minha eu digo, que eu me sentia poderoso, porque agora eu vou comprar, eu vou terei, muda a forma até de falar com o vendedor. Não, agora eu estou na posição aqui, eu vou comprar, eu vou ter, o desejo dos olhos, é o desejo de ter, irmãos, ele está ligado ao dinheiro, e o poder que o dinheiro oferece. Salomão, ele disse que tinha tanta riqueza, mas tanta riqueza, que em Eclesiastes capítulo 2, ele vai dizer, tudo que os meus olhos desejaram, eu não lhes neguei. Já pensou a pessoa viver nesse nível? Tudo o que os meus olhos desejaram, eu não lhes neguei, ele diz em Eclesiastes capítulo 2, versículo 10. Jesus falou sobre isso em Mateus capítulo 6, nos versículos de 19 a 24. Ele diz, não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça corrói, onde o ladrão escava e rouba. Mas ajunteis para vós outros tesouros nos céus, onde a traça não corrói, onde o ladrão não pode escavar e roubar. Porque onde estiver o teu tesouro, ali também estará o teu coração. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Caso a luz que há em ti sejam trevas, que grandes trevas serão. Então Jesus diz que os meus olhos revelam o estado do meu coração. Aquilo que você olha, aquilo que você põe os olhos, instiga desejos no seu coração, e você sente então a vontade de agradar os seus olhos, você sente a vontade de ter, isso envolve dinheiro, envolve o poder. Então os olhos revelam como está o coração, a concupiscência dos olhos revelam o desejo de ter coisas. Isso está ligado diretamente, irmãos, à falta de contentamento, que era o que manifestou na vida de Eva naquele momento. Por isso que a Bíblia vai dizer, tendo o que vestir e o que comer, estejais vós contentes, em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 8. E Jesus também foi tentado nessa área. Satanás levou ele até um alto monte, mostrou, colocou diante dos olhos dele todos os reinos do mundo e disse, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Mas Jesus respondeu com firmeza também, retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele prestarás culto, só a Ele darás culto. Então Jesus, ele foi tentado também a concupiscência dos olhos, mas não cedeu, mas Eva cedeu. E Eva viu também que a árvore era desejável para dar entendimento, ela manifestou a soberba da vida, é o desejo de ter poder e se sobressair sobre os outros. Mas como a gente quer saber as coisas, a gente quer ter conhecimento, para que a gente possa dominar sobre os outros, para que a gente possa levar vantagem sobre os outros. Nós queremos ter esse entendimento para galgar posições. As crianças também manifestam isso. Eu me lembro na década de 80, eu era um garotinho, e aí nós fomos, acho que a minha irmã foi numa cabeleireira, ela me levou com ela, e aí lá na cabeleireira tinha um garotinho da minha idade também, e aí eu vi, irmãos, naquela época, hoje a criançada tudo vê o esquema pela internet, aí outro dia tinha uma criança aqui com o cubo mágico, e aí eu perguntei, quanto tempo você monta? Eu estou montando em 1 minuto e 10, o outro eu estou montando em tantos segundos. Imagina aquela época, irmãos, a gente não tinha internet, tinha nada, a gente tinha um cubo. Não tinha aquele 3 para cima, 2 para o lado, igual eles têm hoje, o esqueminha que eles decoram e montam ali, né? Decoram e montam rapidinho.
E aí eu cheguei na casa lá e vi um cubo mágico montado. E aí eu perguntei para o rapaz, como é que você conseguiu me dar esse conhecimento e quando eu chegar em casa eu vou dominar sobre meus irmãos? Irmãos, eu quase que verbalizei isso mesmo para ele. Eu só fiquei pensando e eu chegando em casa falando, meus irmãos, eu tenho o conhecimento de como montar isso aqui. E aí ele falou para mim, isso aqui é fácil. Pegou o cubo mágico e jogou no chão assim, ele espatifou tudo, debulhou tudo. Ele falou, agora é só você ir montando, colocando as cores no lugar certo. Aí eu falei, isso aí não vai me dar poder nenhum sobre meus irmãos. Isso aí não vai me adiantar nada. Fiquei frustrado. Mas eu cheguei em casa e ainda falei para meus irmãos. Meus irmãos aí vão se lembrar desse episódio. Aí eu cheguei em casa e falei, o camarada lá montou, mas sabe como que ele fez? Ele debulhou tudo, depois ele foi encaixando. Aí meu irmão fez isso, só tinha um cubo mágico em casa, nós debulhamos ele e aí começamos a montar. E aí sentamos numa beliche, 6 crianças. Antes de terminar, a beliche quebrou. Então não tinha conhecimento, tinha prejuízo. Tinha poder, não tinha nada, tinha prejuízo. É o desejo, irmãos, de posição. É o desejo de domínio, é o desejo de ter conhecimento. Você sabe, tem gente que quer ter conhecimento bíblico porque ele quer se sobressair sobre a igreja, quer aparecer na igreja. Então ele não quer ter o conhecimento bíblico para servir, ele quer ter o conhecimento para poder se sobressair sobre os outros. Gente que quer estudar a Bíblia, quer ter conhecimento, mas porque ele quer dominar, ele quer ver seu nome aparecer, ele quer receber glória. Isso é a soberba da vida. Ela viu que a árvore era boa para dar entendimento, ela quis isso para a sua vida. É o desejo pelo poder, irmãos. E o poder traz isso, né? Coloca você acima das outras pessoas. Você se torna então uma pessoa de destaque. É o desejo de ser conhecido, o desejo de ser adorado, o desejo de receber glória. É uma manifestação egoísta. Olha, interessante que Satanás também tentou Jesus nessa área. Satanás levou Jesus ao pináculo do templo. Dizem que a altura daquele pináculo, que dava para o ribeiro de Cedron e logo do outro lado o Monte das Oliveiras, a parede do templo ali, o pináculo do templo, ele alcançava cerca de 125 metros de altura. E aí Satanás disse para Jesus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos teus anjos darás ordem a teu respeito e eles te susterão para que não tropece em alguma pedra. Agora você imagina se Jesus atende a esta tentação de Satanás e ele se lança de lá e os anjos vêm e o sustentam. Estava cheio de gente lá embaixo, uma multidão lá, e todo mundo olhando e vendo os próprios anjos vindo segurar Jesus. O status que Jesus ia ter, o poder que Jesus ia ter, a glória que Jesus ia receber. Olha, ele é tão importante que os próprios anjos vieram sustentá-lo. Os próprios anjos vieram segurá-lo. Então se Jesus fizesse isso, ele se tornaria poderoso. É a soberba da vida. Ele teria poder sobre as outras pessoas. Mas Jesus disse para Satanás, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Satanás, ele tentou levar Jesus a duvidar dos cuidados de Deus, fazendo esse teste, testando Deus, e Jesus mostrou que a verdadeira confiança não testa Deus, não precisa testar Deus, e Jesus não sucumbiu à tentação de Satanás, mas Eva sucumbiu, ela sucumbiu à mentira, tomou o fruto e comeu. Ela deu a luz ao pecado que estava no seu coração. Ela abandonou a confiança em Deus. Ela deu ouvidos à mentira e se recusou a obedecer o seu Criador. Então aquilo que já estava no seu coração se manifestou na sua atitude. Ela comeu o fruto. Então o problema, irmãos, não foi apenas comer o fruto. Esse foi o ato externo. Aquilo que apareceu. Ela falhou em confiar e obedecer a palavra de Deus no seu coração. É por isso que ela caiu antes mesmo de levar o fruto à boca. Levar o fruto à boca foi apenas a manifestação daquilo que já havia se instalado no seu coração. Ela foi enganada e pecou contra Deus. Então a primeira desobediência, irmãos, lançou toda a humanidade em completa ruína.
A tentação de Satanás foi uma razão para isso, a mentira de Satanás e o engano da mulher. Agora, em quarto lugar, irmãos, a quarta razão para que houvesse essa desobediência foi a rebeldia intencional do homem, de Adão. Versículo 6 nos diz: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu. Irmãos, onde estava Adão o tempo todo? Por que ele só aparece agora aqui? Por que ele não fez nada para impedir esse acontecimento aqui? Por que ele ficou em silêncio? Por que ele aparece aqui de forma tão passiva? Na verdade, você vê, ele não fala nada aqui, apenas diz que ela deu para ele e ele comeu. Por que ele aparece aqui se submetendo a este oferecimento de Eva para ele? Por que ele não resistiu? Por que ele não oferece nenhuma resistência aqui? A maior parte das nossas versões, irmãos, de Bíblia, né, do texto bíblico, elas não demonstram, mas Adão estava do lado dela. O texto hebraico nos mostra que ele estava com ela o tempo todo. Algumas versões em português mais antigas dizem que ela comeu do fruto e deu para o seu marido, que estava com ela e ele comeu. Essa é uma tradução mais precisa do texto. O texto diz que ele estava ali. Então ele não estava longe, ele não estava em algum outro lugar enquanto a serpente falava com Eva. Não há razão para nós pensarmos aqui que ele estava ocupado em algum lugar afastado, de forma que ele não pudesse ver o que estava acontecendo. A pergunta é, por que ele não fez nada? Adão, irmãos, ele não fez nada, e eu vou dizer para você o que eu acredito. Ele não fez nada porque ele desejou comer antes dela. Adão viu no diálogo entre Eva e a serpente uma oportunidade para ele atender o seu desejo. Adão se escondeu atrás de Eva. O pecado de Adão, irmãos, ele foi pior do que nós imaginamos. Ele manipulou a situação para obter aquilo que ele queria. Adão fez uso da sua força, fez uso da sua autoridade, fez uso da fragilidade de Eva para atender o que o seu coração desejava. E é o que nós vemos muitas vezes homens fazendo, ainda hoje. Homens manipulam as mulheres, eles usam de sua força tanto mental quanto física para conseguir o que querem. E não há como você negar isso. Há homens que conseguem argumentar com suas mulheres, argumentar com elas de forma que elas façam o que eles querem, que eles consigam o que eles querem. E eles se escondem porque depois eles dizem que elas quiseram. É pior do que nós imaginamos, irmãos, o pecado de Adão. Eva foi enganada, a Bíblia nos diz, mas Adão pecou intencionalmente. O pecado de Adão, irmãos, ele é muito mais feio, ele é muito mais repugnante do que parece. Adão, ele cometeu um pecado hediondo, o seu pecado foi nojento, ele foi feio, ele foi abominável. Me faltam adjetivos para expressar a monstruosidade desse pecado. É assim que a palavra de Deus, inclusive, se refere aos nossos pecados. Em Ezequiel capítulo 36, versículo 31, Deus diz que Ele está fazendo uma obra em nós, Ele está nos convencendo da nossa pecaminosidade, apesar de Ele ter nos salvado, de Ele ter nos perdoado. Ele quer que nós tenhamos consciência do tamanho do seu amor por nós, do tamanho do seu perdão por nós. Então Ezequiel capítulo 36, versículo 31, Ele diz que Ele está fazendo uma obra em nós, que quando Ele terminar, então Ele diz: então vos lembrareis dos vossos maus caminhos que não foram bons, e tereis nojo de vós mesmos. Ele diz isso, que nós vamos enojar os nossos pecados, nós vamos enojá-los por causa da feiura deles, da hediondez deles, da injustiça dele, da maldade dele. Ele diz: então tereis nojo de vós mesmos por causa das vossas iniquidades e das vossas perversidades.
das vossas abominações, é a palavra que se usa lá. Irmãos, e sabe o que é a palavra abominação? A palavra abominação no hebraico traz a ideia de algo que dá nojo, é algo que causa náuseas. Então, se a Bíblia diz isso a respeito dos nossos pecados, que os nossos pecados, nós vamos tomar a consciência de que eles são abomináveis, eles são de fato causadores de náuseas em nós, tão repugnantes, que nós vamos sentir vontade de vomitá-los, de vomitar perante eles. Se a Bíblia diz assim a respeito dos nossos pecados, por que você acha que o primeiro pecado que lançou toda a humanidade nesse mal em que ela se encontra, poderia ser menos do que isso? Por que nós... é que ele comeu. Ele comeu. Não, irmãos. Aquilo foi terrível. Terrível. O pecado de Adão foi horrível, foi vergonhoso, foi monstruoso. Ele não fez nada para interromper aquela conversa entre Eva e a serpente. Ele foi omisso. Ele não a protegeu. Quando Deus a fez, quando Deus fez ele dormir e tomou do seu lado, transformou numa mulher, o texto em Gênesis capítulo 2, versículo 22 vai dizer que Deus lhe a trouxe, significa que Deus trouxe ela para ele. A ideia do texto hebraico é Deus colocou ela onde ele estava, e ele estava no jardim, e tudo que estava no jardim estava sob o domínio, a responsabilidade dele, sob os cuidados dele. Ele foi colocado lá para cultivar e guardar o jardim. Então Deus trouxe a mulher e colocou diante dele, significa que ela estava sob a responsabilidade dele, ela estava sob os cuidados dele, ela não tinha recebido o mandamento, ele transmitiria o mandamento de Deus para ela. Era a responsabilidade dele protegê-la, cuidar dela, mas ele não fez isso. Ele foi omisso, ficou em silêncio. É por isso que eu acredito que Adão desejou pecar antes dela. Adão vergonhosamente usou Eva para ter o que ele queria. Ele fez uso de sua posição para levar vantagem. Ora, irmãos, apesar de... Nós sabemos que ela comeu primeiro e deu ao seu marido. Mas não foi pelo pecado dela que o pecado entrou no mundo. A Bíblia é muito clara em relação a isso. O pecado entrou no mundo por causa dele. E essa é uma das razões pelas quais também eu creio que ele desejou antes dela. Romanos capítulo 5, versículo 12, nós lemos aqui no começo do culto. Por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. E a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Romanos capítulo 5, versículo 19 vai dizer, pela desobediência de um homem, a morte passou a todos os homens. Pela desobediência de um homem, todos se tornaram pecadores. Foi um homem, foi ele o responsável pela entrada do pecado. Ele foi o responsável para que toda a criação de Deus fosse lançada nessa miséria, nessa maldição na qual ela se encontra. É por isso que aqui no capítulo 3, versículo 17, Deus diz para ele, visto que destes ouvidos à tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comestes, maldita é a terra por tua causa. Ele foi o culpado. Toda a terra está sob maldição por conta do que ele fez, irmãos. É por isso que eu acredito que os males que nós vemos no mundo hoje são responsabilidade dos homens. Os homens haverão de prestar contas para Deus com o que tem feito, com o poder que Deus lhe deu, com a capacidade de argumentação que Deus lhe deu, com a força física que Deus lhe deu. Quando eu vejo o que acontece no mundo hoje, os homens são os responsáveis. Tudo foi afetado pela desobediência de Adão. Tudo está caminhando para destruição e miséria por causa do pecado dele. Irmãos, ele não pecou quando ele comeu o fruto. Ele pecou quando ele desejou. Pecado está ligado a desejos, concupiscência. Por isso que Tiago, no capítulo 1, a partir do versículo 13, vai dizer, ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta, mas cada um é tentado por sua própria cobiça, desejo. Cada um é tentado por sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz, e a cobiça havendo concebido dá à luz o pecado, e o pecado consumado gera a morte. Então o problema aqui não foi quando ele comeu ele apenas consumou o pecado, ele consumou aquilo que já estava sendo gestado no seu coração, o pecado nasceu no coração dele.
Então, quando ele comeu o fruto, ele estava apenas consumando aquilo que foi gestado no seu coração. E foi este ato que gerou a morte. Foi este ato, irmãos, final, que trouxe a maldição para toda a criação de Deus. É por isso que o mundo é do jeito que é. Tudo foi afetado, nada que é puro, nada que é o que deveria ser. Está tudo contaminado por causa daquela atitude dele. Porque Adão resolveu ter o conhecimento do bem e do mal pela rebeldia contra Deus. Ele não quis depender de Deus, ele quis autonomia, e o seu desejo o levou a rejeitar a Deus. Mas, irmãos, não foi apenas comer um fruto. Às vezes pessoas ridicularizam essa passagem por não entendê-la, por não compreendê-la. Poxa, eles foram expulsos do jardim só porque comeram fruto. Não foi apenas comer um fruto, irmãos. Foi desobediência à palavra de Deus. Foi rebeldia contra Deus. Foi ingratidão por tudo que Deus havia feito e dado para ele. Foi o desejo de ser independente de Deus. Foi duvidar dos cuidados de Deus. Foi considerar Deus um Deus mau. Foi usar a mulher como um escudo para ter o que ele queria. Foi explorá-la para conseguir o seu desejo. Não foi apenas comer um fruto. Aquilo foi profundo. E por isso que causou este mal que nós vemos. Agora, quando nós pensamos nisso, a gente pensa, puxa, então hoje nós estamos sofrendo por culpa desse sujeito aí. Então, o fato é que a Bíblia diz que nós concordamos com ele. Nós fomos solidários a ele. Há uma solidariedade da raça. Ele foi o cabeça da raça. Ele pecou e todos pecamos à semelhança dele como ele pecou. Então, toda a pureza foi desfeita. Que nos diz versículo 7, né? Abriram-se então os olhos de ambos e, percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Se antes do pecado eles estavam nus e não se envergonhavam, agora a primeira percepção, irmãos, foi que eles estavam nus. Então, imediatamente eles cobriram-se com folhas de figueira. Imediatamente eles começaram a se proteger um do outro. Agora eles estão separados. Se antes não havia nada entre eles, agora há algo entre eles. Há uma vergonha, há uma impureza entre eles. Agora note que a primeira percepção do pecado foi entre eles, não foi entre eles e Deus. Foi de um para com o outro. Isso demonstra por que é que nós temos tantos problemas de relacionamento, irmãos. Por que relacionamento é uma coisa difícil. É a maior luta para nós, são os nossos relacionamentos. Como é difícil vivermos em paz. Porque nós vivemos nos protegendo uns dos outros. Você vive se protegendo do seu semelhante. Você vive tentando cuidar da sua imagem para que ele pense de você o que você quer que ele pense. É a nossa luta, é a nossa sina. Nós vivemos nos protegendo. O fato deles terem se coberto com folhas de figueira, a gente pensa nisso sexualmente, pensa nisso no relacionamento conjugal. Irmãos, aquilo é o que acontece até hoje. Hoje, ainda hoje, nós vivemos nos protegendo uns dos outros, nos cobrindo diante de uns dos outros e tentando fugir de Deus. Estou me referindo à humanidade sem Cristo, obviamente. É o que o homem faz até hoje. A partir do versículo 8 vai mostrar que o homem se escondeu por entre as árvores do jardim. Todos aqueles que não têm Cristo hoje estão escondendo por entre as árvores, por suas próprias árvores, escondendo entre elas, fugindo de Deus e se protegendo dos outros. É um mal na humanidade. Relacionamentos são difíceis. Eu li num livro um autor dizendo assim: você já parou para pensar como é difícil você olhar para uma pessoa? Pegue a pessoa mais íntima que você tem, que é a sua esposa ou seu marido, e olhe para ele, não aqui agora, não vai fazer isso agora, mas na sua casa, olhe para ele ou para ela durante 10 segundos. Veja como é difícil, como nós nos protegemos uns dos outros, não conseguimos nem trocar olhares. E se você olha, está olhando o quê? O que eu fiz? O que está errado?
E você certamente está olhando para mim aqui, porque eu não estou olhando para você. Mas se eu olhar para você, você vai ficar sem graça, você vai olhar, vai começar a contar quantas lâmpadas tem, se tem alguma queimada. Porque nós vivemos nos protegendo uns dos outros, sabe por quê? Temos medo uns dos outros, o temor do homem. Foi um mal que se estabeleceu. Nós temos medo, a gente vive se protegendo. Isso comunica para nós que nós precisamos da graça do Senhor. Nós precisamos de Jesus. Porque o mal se estabeleceu. É o efeito do pecado nos relacionamentos humanos. E tudo isso porque o homem virou as costas para Deus. Tudo isso porque nós pecamos contra o nosso Criador. Se nós vivemos num mundo mau, injusto, corrompido, impuro, caótico, é porque nós pecamos contra o Senhor. Mas Deus, irmãos, Ele sendo rico em misericórdia, Ele nos deu a esperança em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, os arrependidos deste pecado são perdoados. Nele, em Cristo Jesus, os relacionamentos são restaurados. Nele, em Cristo Jesus, a paz entre nós e Deus, ela é estabelecida. Em Cristo Jesus, há esperança de que todas as coisas serão redimidas. Haverá a redenção de toda a criação de Deus. Um dia o nosso Senhor Jesus vai voltar e Ele vai restaurar todas as coisas. E Ele é o nosso segundo Adão. Se o primeiro Adão nos deixou esse legado, obviamente não nos tratando como vítimas, nós concordamos com Ele. Mas se Ele nos deixou este legado, o nosso segundo Adão, irmãos, vai deixar a perfeição, a paz, a justiça, a harmonia, o amor, a alegria, a paz, é o que o segundo Adão vai nos trazer. E então nós vamos desfrutar do jardim. Você acredita nisso? Se no primeiro Adão nós perdemos o jardim, no segundo Adão, porque ele foi obediente à perfeição, ele resistiu à tentação. Ele não caiu, foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, como nos diz Hebreus capítulo 4, versículo 15, mas permaneceu sem pecado. Ele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus, nos diz 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Ele foi obediente à perfeição, ele não caiu. Então o legado dele para nós vai ser aquilo que o primeiro Adão perdeu. O segundo Adão vai nos dar. Então nós estaremos num mundo perfeito, por causa da obediência perfeita de Cristo Jesus. Você acredita nisso? Por isso é que nós cremos no Senhor e temos esta esperança. Isso aqui, esse mundo mau, não vai ser o legado para nós, mas é o mundo que o Senhor Jesus vai nos dar. Vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, pela tua palavra. Nós queremos te agradecer, Senhor, pelo entendimento que nós podemos ter por intermédio dela, Senhor, sobre a ação do teu Santo Espírito nas nossas vidas, iluminando, Senhor, as nossas mentes, o nosso coração, nos ajudando, Senhor, a compreender, Senhor, a tua palavra. E, ó Pai, isso nos nutre, isso nos alimenta, ó Pai, isso nos enche de esperança, Senhor, nos dá convicção, ó Pai, nos enche de alegria, Senhor, porque de fato a tua palavra nos mostra que vivemos neste mundo mau, injusto, ó Pai, que está sob os efeitos, Senhor, daquele pecado, Senhor, aquele pecado de desobediência ao Senhor. Ó Pai, nós encaramos isso, reconhecemos isso, Senhor. Sabemos que este mundo não está melhorando, porque a tua palavra nos diz isso. Mas sabemos também, Senhor, que o teu Filho Jesus há de voltar, o segundo Adão. E ele vai redimir todas as coisas, e nós poderemos, ó Pai, então viver num mundo justo, num mundo perfeito, Senhor, no teu jardim, Senhor, pela obra dele, Senhor, pela obediência dele. Então nós queremos te agradecer, Senhor, por saber que a tua palavra nos dá esta notícia, Senhor, tão ruim, Senhor, que é, Senhor, a realidade do pecado. Mas também, Senhor, nos dá a maior de todas as notícias, as boas novas do Evangelho, Senhor, que Jesus morreu pelo pecado e ressuscitou. Então nós te agradecemos pelo Evangelho nas nossas vidas, ó Pai.
que não nos permite ficarmos sujeitos, perdidos, desorientados neste mundo aqui, mas faz com que nós passemos por aqui, Senhor, como peregrinos e forasteiros, aguardando, Senhor, o retorno dele para nós. Então, te agradecemos, ó Pai, pela tua palavra, te agradecemos, Senhor, pelo evangelho nas nossas vidas, ó Pai. E peço ao Senhor, que se há alguém, Senhor, aqui hoje à noite, que não conhece a Jesus, não desfruta de um relacionamento, Senhor, pessoal com Ele, como seu Salvador, Senhor, como seu Senhor, que o Senhor tenha misericórdia, Pai. Se há alguém, Senhor, que está apenas sujeito, Senhor, àquilo que este mundo é, que o Senhor possa resgatá-lo, Senhor, salvá-lo, livrá-lo, Senhor, convencê-lo, Senhor, de sua necessidade e perdoá-lo em Cristo Jesus, meu Pai, e dar-lhe a salvação que o Senhor um dia nos deu. Se há alguém nessa condição, ó Pai, nós suplicamos ao Senhor que o Senhor tenha misericórdia, Senhor. E nos ajude, Senhor, para que nós nos mantenhamos sempre no Teu caminho, Senhor. Sempre fiéis a Ti, Senhor, porque reconhecemos que não somos melhores do que os nossos pais, Senhor, Adão e Eva. Somos sujeitos, Senhor, ao desvio, à queda. Então cuida de nós, Senhor. Nos proteja de nós mesmos, ó Pai. Nos ajuda, Senhor. Nós suplicamos isso e oramos no nome santo de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo estejam presentes nas nossas vidas, hoje e sempre. Amém. Nós vamos ouvir o pós-lúdio, irmãos, e assim encerramos este nosso culto.